Porque é dito assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías fala assim, olha, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então você tem que ter uma dimensão daquilo que foi a visão do Isaías. Quando ele depara com essa visão, com essa totalidade, com esse movimento de Deus, querubins, serafins, e trono, e séquito, e a glória, e o templo cheio, né? E quando ele tem essa visão dessa grandeza, dessa totalidade, desse esplendor de Deus, né? Que ele começa a descrever isso, e ele diz que os anjos ali, os serafins, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Então, é aqui que eu entro, irmãos, que toda a criação, tudo que foi criado, é em resposta à voz de Deus. Todas as coisas que existem, elas respondem à voz de Deus. A grande maioria, de maneira instintiva e inconsciente, mas existe um homem, e esse homem, ele só pode responder a essa voz de maneira consciente. Deus, ele quer a resposta consciente do homem a respeito dessa voz. E essa voz da vontade de Deus, da criação de Deus, daquilo que Deus ele cria. Então, quando Isaías ele está diante de tudo isso, qual que é a resposta que ele dá a essa condição que ele está vendo? Ele vê todo esse movimento, ele vê toda essa grandeza, ele ouve, né? Ele vê esse movimento, mas ele está vendo tudo isso, mas ele não consegue perceber o que isso significa. Ele não consegue entender o que tudo isso significa. Aí ele diz no versículo 5, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, a grande verdade é que quanto mais nós nos aproximamos do movimento do poder de Deus, irmãos, mais a nossa culpa vai pesando sobre nós. Mas aquilo que eu sempre falei que eu era, não sendo, vai pesar sobre nós. Quanto mais eu me aproximo desse movimento do poder de Deus, quanto mais eu enxergo a respeito do movimento do poder de Deus, mais a minha culpa aumenta. Por eu não ser, ou não estar sendo, aquilo que de fato eu teria que ser. Então, como que Isaías responde a esse movimento todo que ele está vendo? Eu vou perecer. Ai de mim, eu estou perecendo. Por que, Isaías, você está perecendo se você está vendo o movimento do poder de Deus? Eu estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o movimento de Deus, o poder de Deus. Os meus olhos viram Deus. E se os meus olhos viram Deus, e a hora que eu retorno esse olhar para mim, eu sou muito, mas muito insignificante diante de todo esse poder. Então, eu entendo a minha iniquidade, eu entendo a minha fraqueza, eu entendo o meu pecado, eu entendo as minhas faltas, e diante de todo esse poder que eu estou vendo, eu não sou nada. Eu não consigo nada. Então eu estou perecendo. E aí as culpas ele começa a declarar. A culpa de quem que é? Primeiro é minha, e também do povo que eu convivo com eles. Então as culpas pesam sobre nós. Aí ele diz no versículo 6, mas
um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Então você vê que o Isaías, o que ele fala aqui é totalmente graça. Não foi o que Isaías fez. O que Isaías percebeu aqui, com todo aquele conhecimento que ele tinha, é que diante do movimento do poder de Deus, ele não tinha condição de se manter. Ele estava perdido. Porque ele olhou para ele e viu quem ele era. E de fato ele não era aquilo que ele achava que era. E aí então, um anjo, né, um serafim, vem, pega uma brasa viva do altar, né, trazendo essa brasa satenaz, essa brasa viva, tirada como uma tenaz do altar de Deus, e faz o quê? Bom, se o problema seu está sendo os seus lábios, suas palavras, né, esse está sendo o problema que você está enfrentando, esse é o problema que você encontrou aí, por achar que sendo dessa forma você vai morrer, você não vai conseguir, então ele toca os lábios do Isaías, como aqui está escrito, né? E eis que isto tocou os teus lábios. Então, tocou a boca de Isaías, tocou os lábios de Isaías. Aí ele diz, eis que isto tocou os seus lábios. E quando isso toca os teus lábios, aí a graça se manifesta, irmãos. Aí ela se revela. Olha, e a tua iniquidade foi tirada. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é a graça de Deus, isso aqui é o favor imerecido, é algo que Deus faz, não é porque Ele está respondendo a algo que eu fiz. Isso aqui é exatamente o que Deus faz por amor. Isso aqui é exatamente o que Deus faz por amar a sua criação. Por isso, quando Ele toca os lábios de Isaías, né, como está escrito aqui, tocou meu lábio, Ele tira, primeira coisa, nós lemos isso na sexta-feira, que Ele tira a iniquidade e purifica o pecado. Então, quando isso acontece, irmãos, quando Isaías ele percebe que o pecado dele foi perdoado e a iniquidade dele foi tirada, ele diz assim, olha, depois disso, depois que foi purificado o meu pecado e a minha iniquidade foi tirada, só depois disso, o que acontece? Eu ouço agora a voz de Deus. Antes eu via o movimento de Deus, eu via o poder de Deus, eu conheci Deus no seu poder, igual os irmãos já conhecem, isso aí já foi dito várias vezes, né? Eu vejo o poder de Deus em toda a criação, em toda a natureza, eu vejo o poder de Deus em cada coisa que está aqui diante de nós, eu vejo o poder de Deus, mas eu ver o poder de Deus não responde, tá, irmãos? O poder de Deus não responde aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, para eu entender o poder de Deus e não ficar louco vendo esse poder, igual Isaías está dizendo aqui, ele precisa ouvir qual é a vontade de Deus. Ele precisa entender o que significa todo esse movimento, todo esse poder, para que ele não fique louco, para que ele não perca o sentido. Eu disse no nosso vídeo lá de domingo que um animal ele pode lidar com o poder de Deus sem ficar louco. O macaco, todos os animais eles não têm problema nenhum de acessar o poder de Deus e enlouquecer. Mas o ser humano, se ele acessar o poder de Deus sem ouvir Deus, ele enlouquece, irmão. Porque a resposta de um macaco é sobreviver, mas a resposta de um homem, ela tem que ser o quê? Uma vontade. Então, se eu não ouço a Deus, como eu vou saber qual é a vontade dele? Se eu não ouço a Deus, eu começo por mim mesmo estabelecer as minhas coisas e não ouço o que Deus quer a meu respeito, o que ele tem estabelecido a meu respeito. Então é onde que ele diz aqui, olha, no versículo de número 8, ouvi a voz do Senhor que dizia. O que Deus falou para ele? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha só, o Isaías estava todo preocupado com quem, irmãos? Olha, eu vou morrer. Versículo de número 5, ele diz aqui, né? O que ele fala aqui no 5? Ó? Ele diz assim, olha. Então disse eu, ai de mim, disse eu.
estou perecendo. No versículo de número 9, ou no 8, né, ele fala assim, olha, quem há de ir por nós? Se você não parar para pensar, para meditar, você não vai entender o que significa o eu estou perdido e quem há de ir por nós. A libertação está aqui, irmão. Quando ele tira do eu e coloca no nós. Quando Deus fala para ele, olha, quem há de ir por nós? Ele fala assim, poxa, então não sou eu. Então eu estou aqui agora unido a Deus, porque Deus ele se incluiu a mim. Eu agora não vou por mim, agora não sou mais eu, agora somos nós. Então aí eu passo a compreender um Deus nós. Eu passo a entender uma família. Eu passo a entender o que é salvação. Porque quem há de ir por nós não é quem há de ir por você ou por mim, é quem há de ir por nós. Deus ele se inclui. Nós estamos agora ligados. Deus ele perdoa o meu pecado e tira a minha iniquidade. Agora eu ouço Deus e agora esse Deus que eu ouço não é um Deus meu. Ele é um Deus nós. Né? Não é um Deus para mim, é um Deus nós. Então, se ele é um Deus nós, eu olho no Bruno, eu vejo o Deus nós. Eu olho no Rafael, o Deus nós se revela ali. Eu olho na Mônica, o Deus nós se revela ali. Eu olho na Cileide, o Deus nós se revela nessa relação. Eu olho no Valdecir e eu vejo o Deus nós. Eu olho na Elma, eu vejo o Deus nós. Eu olho para o Rafael e o Deus nós está ali, se revelando. Então, quem há de ir por nós? Né? Aí ele ouvindo isso, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não compreendeis. Tem muita gente que vê, mas não sabe o que está vendo. Tem gente que ouve, mas não consegue identificar a voz de quem está falando. Não consegue identificar o que está sendo dito. Então, isso é a mensagem nossa de domingo, tá, irmãos? Foi em cima dessa palavra aqui, do sentimento da culpa, que é o que está destruindo muita gente, esse sentimento de culpa. A falta de assumir a responsabilidade diante da voz de Deus, porque não ouve a voz de Deus, a pessoa não ouve a voz de Deus, ela está no movimento do poder de Deus, mas não ouve a voz de Deus. Então ela não assume a responsabilidade daquilo que é a voz de Deus. E também ela não compreende a graça naquilo que é o perdão do pecado e quando Deus tira a iniquidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito relevante aos irmãos. O que é a iniquidade, irmãos? O que é iniquidade? Alguém sabe me dizer o que é a iniquidade? Quem sabe, por favor, me diga, o que é iniquidade? A iniquidade, irmãos, ele gera culpa. E a culpa justamente por causa da iniquidade. Então, tá ligado, a culpa com a iniquidade, é uma ligação só. Então, para a gente entender isso, irmãos, a iniquidade é o meu direito. Para resumir o resumo, 2 resumos. Iniquidade é o meu direito. Isso é a minha iniquidade. Tá? Por exemplo, quando você vai fazer qualquer coisa, você está indo no banco. Você chegou no banco 10 horas da manhã, o banco está aberto, você pegou a sua senha. E a sua senha é o número 10. Está lá, está chegando o número 7, bom, falta 3 para chegar a minha vez. E de repente você vê entrar uma pessoa de cadeira de roda. Aí a direção do banco vem e fala assim, vocês não se incomodam de eu passar essa pessoa na frente de vocês? Ela chegou agora às 11 horas, você chegou às 10, mas ela chegou às 11.
Aí você fala assim, olha, eu me incomodo, porque eu cheguei às 10 e eu tenho aqui a minha senha número 10, eu não quero que passe ela na minha frente. Isso é o seu direito, não é? É ou não é o direito seu se você fizesse isso? É, Seria o seu direito. Você estaria certo se você fizesse isso? Estaria certo. Estaria certo. certo. Estaria certo. Porém, se você tiver esse tipo de pensamento, esse tipo de espírito, é um espírito de iniquidade. A iniquidade é eu fazer valer o meu direito e não abrir mão do meu direito em favor do bem-estar do meu irmão. Isso que é iniquidade. Isso é com palavras simplificadas, tá, irmãos? Para que você entenda o que é iniquidade. A iniquidade, ela é o meu direito. Mas eu estou errado em fazer valer o meu. Eu sou uma pessoa muito certa, amor lindo. Eu gosto que seja feito o meu direito. Aquilo que é meu de direito, é isso que eu quero. Tudo bem. Não há pecado nisso. Não há pecado nenhum nisso. Você fazer valer o seu direito. Não está errado. Você não vai ver não vai ter nenhuma lei que vai falar para você que você está errado quando você faz valer o seu direito. Porém, o seu direito se tornando maior do que a relação, ela é iniquidade. Ela também é a sua iniquidade. Aquilo que para você seria uma bênção está sendo para você uma grande maldição. Porque você está fazendo valer a sua verdade, a sua vontade. Está valendo valer o teu certo. Quando você faz valer o teu certo, o que acontece? Iniquidade. Você está sendo iníquo. Interessante isso, né, irmãos? Talvez você nunca ouviu falar dessa forma, mas é É, a verdade. Essa é a grande verdade. Então, a maior iniquidade é quando eu faço valer o meu senso de direito. O meu senso de direito, irmãos, embora ele seja certo, ele é a minha iniquidade. Olha que coisa, hein? Quem pensaria isso? Quem pensaria isso? Que o meu senso de direito é a minha iniquidade. Mas vamos ler isso onde está. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 3. Por que Deus ele tira essa culpa, ele tira essa iniquidade? Porque justamente o homem ele sempre achou que o senso do certo dele, o senso do direito dele, ele garantia alguma coisa. Aí Deus fala, não, todo o seu senso de direito não passa de iniquidade. Aí arrebenta com qualquer um, né, irmão? Aí arrebenta com qualquer um, seja ele religioso, seja quem for. Quando ele entende isso, ele entra em desespero. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Isaías. Ele diz assim, ó, versículo 3, ó, Romanos 10, 3. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Aí, ó. Olha o que é iniquidade, irmão. É você rejeitar a árvore da vida e fazer valer o quê? O seu direito pelo conhecimento do certo e do errado. Você é abençoado porque você entendeu que tudo lhe pertence. Pode não estar na tua mão. Não é posse, não está no seu nome, mas tudo é seu. E se tudo é seu, você não tem falta de Nada. nada. Mas, filho, tudo isso aqui é seu. Tudo é seu. Mas, pai, o senhor não matou o bezerro cevado para mim, pai. O senhor matou para esse menino que foi lá, aprontou, fez o que ele queria, usufruiu, desfrutou. Esse desfrutou, eu fiquei aqui em casa. E agora, o direito desse bezerro cevado, se for ver bem o certo mesmo, teria que ser de quem, pai? De quem teria que ser esse bezerro cevado aí? Teria que ser de quem esse bezerro cevado?
Mas o pai fala assim, não, esse aí seria o seu direito, esse seria o seu direito. Porém, se você exerce o seu direito, você está sendo uma pessoa iníqua. Você está pecando na iniquidade. E aí, irmão, como que você vai equacionar isso aí agora? Então, como que vai equacionar isso, irmãos? Aí você olha para Cristo, um ser totalmente doador. Totalmente doador. Você olha para Deus, um ser totalmente doador. Nada para mim, tudo para eles. E aí, como é que fica? Tá, você tem o seu direito. O filho mais velho tinha o direito dele. O bezerro cevado deveria ser dele pelo direito dele, não seria? Mas também seria a iniquidade dele. Se Jesus falasse assim, olha, pai, eu não vou morrer nessa cruz aí, não. Esse povo não merece, não. Ele estaria certo ou estaria errado? Certo. Mas se ele fizesse isso, ele seria iníquo. Iníquo. Ele não venceria a iniquidade. Como que ele poderia apagar a iniquidade do povo se ele fizesse valer o direito dele, irmão? Como que ele poderia salvar o povo se ele fizesse valer o direito dele? Não. Por isso que o diabo diz no deserto, se tu é filho, você tem direito de fazer essa pedra virar pão. Ele fala, não, mas isso é iniquidade. Fazer valer o meu direito é iniquidade. Então, não só de pão vive o homem vive da vontade que sai da boca de Deus. Aí sobe no alto monte, ó, tudo isso aqui eu te dou, mas já era dele, tá, irmãos? Isso aqui é para você entender como que somos nós. Ele fala, tudo isso aqui eu te dou se você, prostrado, me reverenciar. O certo e o errado pertence a que tipo de árvore, irmãos? Da vida ou é de conhecimento? Conhecimento. Se é de conhecimento, ela é conhecimento de Deus ou é conhecimento humano? Humano. E se é de conhecimento humano, começou aonde? No espírito ou na carne? Na carne. E tudo que começa na carne, ela pode ir para o espírito? Não. Tudo que começa na carne termina onde? Na carne. E tudo que começar do espírito, árvore de vida, vai para a carne depois? Não. É sempre espírito. As palavras que eu digo para vocês, elas são o quê? Espírito e vida. Não é isso que Jesus falou? As palavras são espírito e vida. As palavras, ela é o próprio Espírito de Deus que entra no homem. E ouvindo essas palavras, comoveu-lhes o Espírito e eles então acreditaram. Moveu-se o Espírito sobre eles. E eles creram. Por quê? Porque as palavras que Jesus falava, logos, revelando ali o logos, palavra dita, falada, Espírito, né? Aquilo aí era vida, entrando no homem, mudava o homem. Não é que vinha um espírito, uma força poderosa de Deus, um espírito ali, uma força elétrica ali, sei lá, entrava no homem e o homem agora era obrigado a fazer o que era certo. Nunca foi isso, tá, irmãos? Isso aí foi uma metanoia, uma mudança de entendimento, porque a pessoa ouve a voz de Deus, entende a vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus. Só vai entender a vontade de Deus aquele que ouvir a voz de Deus. Amém? Ouve, vai na mente e desce no coração. Exatamente. Ouviu, creu, executou. Ouviu, olha aqui, irmãos, ouviu. Chegou aqui, logos. Aqui, rema. Legal, Silene, a sua colocação, hein? Arrebentou. Mas é isso aí, irmãos. A hora passou. Foi um bate-papo bom. Espero que os irmãos tenham aproveitado alguma coisa. Legal. Puxa vida. Muito. Que bandido. Né? Então, a nossa vontade é essa, irmãos. Revelar a vontade de Deus, a expressão exata daquilo que Deus é. É isso que é a nossa vontade aqui. Amém? Muito bom. Deixou com chave de ouro. Se você entender iniquidade, já olha, você vai ver que cuidado para você não se tornar uma pessoa iníqua, tá?
Aquele banquete de domingo, agora essa sobremesa, irmão, misericórdia. Tem que ser uma sobremesa à altura. Mas o irmão acredita que eu consigo entender isso de uma maneira tão grandiosa, tão perfeita, tão maravilhosa, um entendimento. Parece que a nossa mente acessa a Deus, não acessa? Acessa. Isso para nós se torna assim, nossa, coisa... Isso aí para mim não é difícil. Mas vai falar isso para aquele que não tem esse entendimento para você ver, irmão. Ele vai falar, jamais, você tá louco. É meu direito, você acha que eu vou abrir mão do meu direito por causa daquela pessoa ali? Eu vou abrir mão do meu direito em favor de uma outra pessoa? Você acha que eu vou fazer isso? Eu não tô louco nem nada, você tá louco fazendo isso aí. Deus não quer saber disso, não. Deus, se é meu direito, eu não tô roubando ninguém, eu não tô lesando ninguém, não tô matando ninguém. Você que pensa que você não tá fazendo. Não. É você que pensa que você não tá fazendo. Hã? Isso é Cristo, porque Cristo fez isso. Então, é justamente porque Cristo fez isso e é assim que nós somos. Então, aí a gente reflete a natureza divina, né? De Cristo. Isso, e a gente responde a essa palavra de Deus. Entendeu? Porque nós somos os seres responsáveis por revelar essa natureza. E quando que você vai revelar essa natureza? Quando eu abrir mão, né, do meu seu direito. Aí. Nossa, mas isso aí, ó. E abrindo mão desse direito, a gente aprende também a perdoar. Justamente. Muitas maldades que fazem conosco. A gente aprende a perdoar e todo mundo nos taxa de bobo. Quando a pessoa entender que ela abrir mão de todos esses direitos que ela acha que tem, ela não perde direito algum. Ela só ganha. Ela só ganha. Só ganha. Perder, ganhando, subir, descendo, aquela música. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdeu. Mas aquele que abrir mão da sua vida em favor da família, esse fez o quê? Ganhou. Olha gente, é muito top. É espetacular, é maravilhoso, é sem palavras, gente. Olha que esse texto aí, desse Isaías 6, dá para conversar tanta coisa, né, irmão Erlín? Muita coisa, irmã, muita coisa. Eu só lembrei de Paulo aqui agora, só para estar complementando, quando ele fala, né, que quando as pessoas, deixa eu ver se eu consigo passar, eu não sei onde que tá, que ele fala que as pessoas, quanto mais ele para as pessoas acham que ele está perdendo, ele está ganhando, se torna esterco para ele, para o crescimento dele, né? Exatamente. Não era isso, ela abria mão dos direitos. Ele abriu mão de todos os direitos dele, porque ele entendeu de fato essa que ele cresça e eu diminua. O João Batista, que ele cresça. Paulo também falou. Exatamente. Os que entenderam isso, irmão, meu Deus do céu. Ele fala, eu me alegro, né? Eu me alegro Agora eu tô lembrando quando ele fala assim, eu me alegro quando eu sou perseguido, né? Eu me alegro por essa causa, né? Quer dizer, ele entendeu que abrir mão do direito que ele tinha era você estar sendo um cristão, né? Você está revelando a natureza de Cristo. Amém. Bom, tem uma palavra que eu não entendia quando eu estava no sistema, que era assim, ó, ele deu a vocês, olha só, Deus deu a vocês o privilégio, a bênção de vocês sofrerem por amor a Ele. Olha isso. Verdade. Fala isso no pro religioso. Que negócio é esse? Que privilégio é esse? Eu sofrer por amor dos meus irmãos? Isso é privilégio, irmão? Meu privilégio. Deus! É um dos maiores privilégios que Deus te deu. É você abrir mão em favor da sua família. Aí a gente vê, assim, tantas pessoas que talvez até inconsciente fazem isso. Por exemplo, esses médicos sem fronteiras. Eles estudam, né? Então, na hora que eles estão no direito ali de receber de volta, de ganhar para fazer aquilo, eles sentem que eles têm que ir para lá e eles vão e começam a ajudar aquelas crianças lá da África. Gente, eu sempre achei isso assim tão maravilhoso e não ter a ver com placa de igreja.
eles irem para lá e ficarem cuidando daquelas crianças que não podem dar para eles nada financeiro, só um olhar de gratidão, né? Nossa, aí já é tremendo, né? Entendendo toda essa mensagem, aí fica até mais fácil para perdoar, né? Então, justamente. É verdade. Porque às vezes a pessoa, a gente está no direito, você fala assim, poxa, eu vou ter que perdoar essa pessoa, mas eu tô certa. Olha, eu não perdoava ninguém até o dia que ele pregou essa palavra lá na igreja, viu, gente? Quando o irmão pergunta e a gente responde, ali eu acho tão interessante o vídeo. É que o vídeo passa aquele calor humano, aquele abraço, né? Uma observação que eu faço nesses vídeos aí, a diferença, mesmo quando o irmão está ali falando sozinho, a gente sente o calor humano, eu acho incrível. É diferente de colocar uma câmera sozinho e falar. Eu sinto aquele calor humano da turma ao redor, é incrível que eu sinto. Maravilha, gente, maravilha mesmo. Mas amém, meus irmãos, foi muito bom mesmo, conversa com vocês aqui, foi de grande proveito, eu aprendo muito com vocês. Então eu quero que vocês dêem a boa noite de vocês aí. Um grande abraço para todos vocês. Graça vos seja multiplicada. E vamos abençoar. Amém. Tchau, obrigado. Tchau, irmã Zayara. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust